Olá, meus irmãos, tudo bem? Como é que passou uma semana? Eu passei bem, graças a Deus e de vocês. A partir de hoje, nós vamos ver sobre 7 igrejas que foram mencionadas pelo nosso Senhor Jesus no Apocalipse capítulo 2 e 3. Então, uma pergunta pode surgir para nós: por que o Senhor Jesus mencionou essas 7 igrejas que existiam nas Ásia Menor naquela época? A resposta é para verificar nossa fé olhando a situação espiritual das 7 igrejas. Mais tarde, eu vou explicar sobre essas 7 igrejas, que eles são igrejas, quer dizer, cristãos que existiam nas 7 cidades naquela época no Ásia Menor. Mas também, 7 igrejas significa que 7 formas de estado espiritual que foi representado pelas 7 igrejas ao longo da história, principalmente história de igrejas. E nós vamos ver mais detalhadamente sobre isso. Mas hoje eu quero ver o pedido que o Senhor Jesus deu para a igreja Efésio. A igreja Efésio é uma igreja mais ou menos exemplar, que foi elogiado pelo nosso Senhor Jesus. Mas Senhor Jesus, ele fez uma censura para essa igreja para recupere o primeiro amor que eles tinham para Jesus Cristo. É uma igreja que nasceu após Pentecoste, ascensão, ressurreição e ascensão do nosso Senhor Jesus. A igreja nasceu e mais ou menos até de ano 33 e ano 90, esses 60 e poucos anos, essa igreja era uma igreja cheia de amor puro e cheio de Espírito Santo e assim por diante. E a igreja bonita, exemplar, mas ao tempo estava passando e a igreja começou a perder o primeiro amor para Senhor Jesus, quer dizer, fervor deles começou a esfriar. Esse fenômeno também pode acontecer conosco, não é? Hoje em dia também. E aquele primeiro amor quente, fervor, tudo aquela emoção, com o tempo começa a esfriar e vai receber uma reprovação do nosso Senhor Jesus. Isto aqui foi o caso de igreja Efésio e também pode ser nosso caso também. Então, o Senhor Jesus está mostrando isso para nós, para nós ficarmos alerta, para não permitir isso acontecer na nossa vida espiritual. Então, para saber o que é primeiro amor perdido que o Senhor Jesus estava censurando, o que levou para a igreja Efésio para ser censurado. Então, para saber o primeiro amor que eles perderam, o causa de censura do Senhor, e nós podemos descobrir comparando com outra igreja que existia na Tessalônia, que é a igreja de Tessalonicense. Então vamos ver sobre isso. E primeira
Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2, está dizendo assim: Sempre damos graças a Deus por todos vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Deus e Pai o que vocês têm demonstrado. Ouça bem, o trabalho que é resultado da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa daqui é Senhor Jesus está falando para a igreja de Tessalonicenses. Vocês tinham mostrado esses três elementos, que era trabalho que é resultado de fé, o esforço motivado pelo amor e o perseverança proveniente da esperança. Esses três elementos. Então, nós podemos comparar a igreja tessalonicense à igreja de Efésio e nós podemos ver a diferença entre duas igrejas. Tessalonicense, o primeiro amor fez para surgir o trabalho que resulta de fé e o esforço motivado pelo amor e a perseverança proveniente do esperança. Mas, em outro lado, na igreja Efésio, que foi censurado pelo Senhor Jesus, é o seguinte: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e sua perseverança. Percebeu a diferença? A igreja Efésio, membros fizeram de obras deles e o trabalho deles era árduo e tinha perseverança. O que está faltando nesses três elementos comparando com a igreja de Tessalonicense? Está faltando do amor, esperança e fé. Essa daqui estava faltando no Efésio, com o tempo começou a esfriar e começou a desaparecer. Então, essa daqui é sendo mencionado pelo nosso Senhor. Portanto, a diferença é fé, amor e esperança em Jesus Cristo, se existia ou não. Essa daqui era a diferença. No começo, a igreja Efésio também tinha esse tudo amor, tudo esperança e tudo fé em Jesus Cristo. Então era muito bonito, é uma igreja exemplar. Mas, por exemplo, o cristão de Efésio fizeram muitos trabalhos, mas dentro da igreja, mas para quem? Para a satisfação própria. Não é por Jesus Cristo, mas nós também fazemos isso, na verdade, não é? É que quando eu faço muito trabalho nas igrejas, em vez de para Senhor Jesus, e nós fazemos muito trabalho, esforço assim, para minha satisfação própria, motivado pelo egoísmo. Então, a questão era que, para a satisfação própria, em vez de fazendo, seguindo a vontade de Deus. Muitas ocasiões assim acontecem ainda hoje em dia, conosco também. Então, essa engloba e fé em Jesus Cristo. Então, de Hebreu, capítulo 11, versículo 1, está mostrando a definição da fé. Definição da fé é a seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos
e a prova das coisas que não vemos. E a prova das coisas que não vemos. Uma condição para ser um testemunho duas coisas é essencial. Se não tivesse isso, ele não pode servir como um testemunho. Por exemplo, tem que estar presente no local de certo acontecimento. Tem que estar no local. E a segunda é presença ocular do acontecimento. Quer dizer, eu vi com meu próprio olho o que aconteceu. Então, esses dois elementos é condição para ser um testemunho. Portanto, fé é um ato de testemunho que é declarando que eu vi Deus, quem é invisível. É meu declaração de que eu vi nosso Deus, quem é invisível, eu vi com meu olhar espiritual e propriamente dito. Então, essa daqui é uma condição de fé e o trabalho, portanto, trabalho que resulta de fé é o seguinte: um ato que procura a vontade de Deus primeiro, antes de começar a trabalhar sobre um assunto. Essa daqui é ato de fé, que resulta de fé. Em outra palavra, perguntando para si mesmo, como é que Deus vai pensar sobre esse trabalho? Procurando a vontade de Deus primeiro. Se não fizesse isso, a pessoa pode cometer erro e esse projeto ou esse trabalho pode falhar. Então, nós temos que ter fé em Jesus Cristo e Deus tem que perguntar para si mesmo como é que Deus vai pensar sobre o que eu vou fazer. Então, essa daqui trabalha que é resultado de fé, procurando a vontade de Deus primeiro. Então, o trabalho sem fé, em comparação, é seguinte: um ato cometido pelo seu próprio vontade humano, tipo de humanismo, não é? Próprio vontade meu, humano, em vez de procurar a vontade de Deus. O pior caso de humanismo acontece nos Juízes, capítulo 21, versículo 25, que é o último versículo de Juízes, que está dizendo assim: naquela época não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Cada um fazia o que ele pensa que está certo. Então, isso acontece muito frequentemente hoje em dia também. Então, quando Deus nós deixamos fora de nossa vontade, nosso espírito, e meu próprio vontade humana é predominante. Aí é pior caso de humanismo acontece e muitos erros e muitas falhas aconteceu, como aqueles israelitas nas épocas de juízes de 500 anos de duração. É uma época de escuridão espiritual, vamos dizer. Então, outro elemento que é esperança, que diferenciou do Tessalonicense. A igreja de Efésio tinha perseverança proveniente da esperança no começo, mas só sobrou a perseverança quando perdeu o primeiro amor em Jesus Cristo. Então, a perseverança em grego é upomone. Isso significa que é prensado debaixo de um enorme peso. Então,
perseverança é isso. Então, igreja Tessalonicense passou uma época de muita morte e a perseguição, mas pelo Império Romano, mas eles tinham um elemento que é inabalável pelo aquele morte e a perseguição, que era de fé e a esperança que eles tinham em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo prometeu para eles que ele vai voltar logo, que explicou no capítulo 4 de 1 Tessalonicense. Então, eles tinham uma esperança inabalável. Então, esse de amor e a esperança e o fé é três elementos principais de cristianismo e nós não podemos em nenhum momento deixar de lado esses três elementos que é essencial para a nossa vida espiritual. Então, fé, amor e esperança. Nós temos que orar para Deus e para nós poder manter esses três elementos sempre com a ajuda de Espírito Santo. Por hoje nós vamos terminar aqui e nós vamos ver de novo na semana que vem. E Deus te abençoe e eu agradeço e até semana que vem. Tchau.